Olá, boa tarde, queridos. Vamos começar mais uma aula de geografia? Para isso, preciso que vocês peguem o módulo de vocês na página 19, tá certo? Vamos começar? Nós iremos hoje abordar o tema os imigrantes. Esses imigrantes aonde? No nosso país, Brasil. No início do século XVI, vários imigrantes vindos de diversos países começaram a chegar ao Brasil, na expectativa de construir uma vida nova, atraídos pelas riquezas de um país recém-descoberto. Com eles chegaram também os seus sonhos, sua cultura e um modo de ser muito diferente do que estávamos acostumados. Daí surge a diversidade da qual o nosso país é formado atualmente. Aí no livro de vocês diz que com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e, mais no fim do século e em menor quantidade, japoneses e outros asiáticos. Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café, que era a principal cultura que era exercida aqui no nosso país. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. No que se refere à distribuição de imigrantes no nosso país, distinguem-se dois grupos. O primeiro, chamado de concentração, em que os imigrantes, ao chegarem, isolavam-se em colônias, quase sem nenhum contato com os habitantes locais, e também a formação de colônias foi mais comum nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo que esse quadro só mudaria com a necessidade de comercialização do que era produzido dentro dessas colônias. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos imigrantes. Aqui a gente tem um exemplo, da arquitetura da região sul, que evidencia essa contribuição desses imigrantes ao nosso país. A festa de rua mais tradicional de São Paulo acontece todos os anos, durante um mês inteiro, no bairro de Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. É a festa de Nossa Senhora Achiropita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes, eles costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados, eles são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, como crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Aí logo abaixo, na página de vocês, tem assim, é importante saber. Migração é o movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Emigrante é a pessoa que sai de um país e vai para o outro. E imigrante é a pessoa que chega a um novo país. Vamos agora para a atividade da página 21. Primeira questão diz assim: sobre o processo de imigração no Brasil, responda.
Letra A. Quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes aqui no Brasil? A oportunidade de trabalho e o desejo de melhorar de vida. Letra B. Quais os principais países de origem dos imigrantes? Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e Japão. C. Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Os imigrantes trabalhavam como agricultores nas lavouras de café. Importante ressaltar que eles ficaram no lugar dos escravos, que vieram de lá da África. Segunda questão. Observe as obras a seguir com atenção. Elas retratam diferentes momentos do trabalho das lavouras do café no Brasil, na visão de dois artistas diferentes. A imagem à esquerda, que está no livro de vocês e aqui no vídeo também, é de Cândido Portinari, Café, do ano de 1935. Essa pintura foi feita a óleo sobre tela, colo. Esse quadro ele tem 130 centímetros vezes 195 centímetros e ele se encontra no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Já a pintura à direita é de Handa Tomo, Colheita de Café, de 1958. É uma pintura óleo sobre tela, colo, 90 centímetros por 70 centímetros, e ela se encontra no Museu Histórico de Imigração Japonesa em São Paulo. Como você pode perceber, há diferenças significativas entre as pinturas, não somente em relação ao estilo de arte, como as cores e as técnicas de pintura, por exemplo, mas também em relação ao contexto histórico e geográfico em que ocorrem. No caso da tela à esquerda, o cenário pintado por Portinari em 1935, menos de um século após a abolição, que se deu em 1988, revela pessoas com vestuário padronizado e traços étnicos com os pés descalços, exceto um personagem, que é o Capitão do Mato, com suas botas pretas e postura opressora na parte superior esquerda do quadro. Já a tela direita, pintada por Handa em 1958, retrata descendentes de japoneses, também trabalhando na lavoura. Contudo, podemos perceber que seus trajes não são uniformes. Em alguns casos, há personagens com calçados e não há, nessa obra, a presença de um feitor cuidando dos trabalhadores. Com base nas obras, é possível perceber que o quadro da esquerda retrata a colheita de café no contexto da escravidão, enquanto que o quadro da direita retrata a colheita no contexto de trabalho remunerado. Desde 2015, a Venezuela enfrenta uma grande crise humanitária, causada pelo aumento descontrolado dos preços, a inflação, o empobrecimento da população. A crise atingiu o auge em 2018, com consequências para o país vizinho ao sul, o Brasil, em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. A esse respeito, leia a reportagem abaixo. Beatriz Milan, de 37 anos, está em Roraima há 4 meses. Ela voltou para a Venezuela para buscar o namorado e afirma que a situação está cada vez pior. Em 3 meses, a situação piorou. As coisas estão mais caras e o salário não dá para comer. Faltam medicamentos e muitas crianças estão morrendo de fome. Muitos recorrem ao lixo para se alimentar, disse ela ao site. A ONU, Organização das Nações Unidas, estima que 800 venezuelanos deixam seu país e entram no Brasil por Roraima todos os dias para fugir da crise econômica e política que se instaurou por lá. Só nos últimos 3 anos, quase 20 mil venezuelanos pediram refúgio ao Estado, sendo que quase 3 mil vieram nos primeiros 2 meses deste ano. Esta reportagem foi feita em 2018, certo? E logo abaixo aí do livro de vocês tem um site que se vocês quiserem,
ter acesso a essa reportagem, vocês podem estar acessando através da internet. Agora, a página 23, vocês irão responder a atividade de acordo com essa reportagem que nós acabamos de ler, tá certo? Beijos e até a próxima, e eu espero que vocês todos tenham entendido. Bom recesso!